Coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês. E se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, precisa chegar até o final desse vídeo. Não, a China não criou o novo coronavírus em laboratório. Esqueça as teorias da conspiração. O novo coronavírus é uma tragédia anunciada. E para entender exatamente como isso aconteceu, é preciso primeiro visualizar essa história em ordem cronológica, numa linha do tempo. De acordo com oficiais chineses, o primeiro caso de Covid-19, o nome científico da doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, aconteceu no dia 17 de novembro de 2019, e o primeiro indivíduo a testar positivo para a doença apresentava sintomas no dia 8 de dezembro de 2019. A falta de condições sanitárias de um mercado de animais silvestres em Wuhan, prática comum num país que não oferece segurança alimentar, foi fundamental para o surto. Só depois do novo coronavírus dar as caras, tardiamente, o próprio governo chinês prometeu acabar com a prática. A contaminação era previsível. Um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong já alertava que havia reservatório de coronavírus em morcegos e que o hábito do sul da China de comer mamíferos exóticos era uma bomba relógio. Mas não se engane, essa bomba não se resume à vigilância sanitária. A China é uma ditadura sem liberdade de expressão, de imprensa, política e religiosa, com oposicionistas e ativistas de direitos humanos reiteradamente presos, torturados e condenados a campos de trabalho forçado. Nada disso é opinião, ideologia ou ponto de vista. Foi nesse país, governado pela maior ditadura do planeta, capaz de controlar mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que o novo coronavírus se espalhou. E não dá para dizer que a experiência da China com doenças respiratórias é exemplo para o mundo. Há míseros 18 anos, as informações sobre um outro coronavírus, a SARS, já haviam sido reprimidas pelo governo chinês, condenando centenas de pessoas à morte. A culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês. E se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, precisa chegar até o final desse vídeo. Não, a China não criou o novo coronavírus em laboratório. Esqueça as teorias da conspiração. O novo coronavírus é uma tragédia anunciada. E para entender exatamente como isso aconteceu, é preciso primeiro visualizar essa história em ordem cronológica, numa linha do tempo. De acordo com oficiais chineses, o primeiro caso de Covid-19, o nome científico da doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, aconteceu no dia 17 de novembro de 2019, e o primeiro indivíduo a testar positivo para a doença apresentava sintomas no dia 8 de dezembro de 2019. A falta de condições sanitárias de um mercado de animais silvestres em Wuhan, prática comum num país que não oferece segurança alimentar, foi fundamental para o surto. Só depois do novo coronavírus dar as caras, tardiamente, o próprio governo chinês prometeu acabar com a prática. A contaminação era previsível. Um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong já alertava que havia reservatório de coronavírus em morcegos e que o hábito do sul da China de comer mamíferos exóticos era uma bomba relógio. Mas não se engane, essa bomba não se resume à vigilância sanitária. A China é uma ditadura sem liberdade de expressão, de imprensa, política e religiosa, com oposicionistas e ativistas de direitos humanos reiteradamente presos, torturados e condenados a campos de trabalho forçado. Nada disso é opinião, ideologia ou ponto de vista. Foi nesse país, governado pela maior ditadura do planeta, capaz de controlar mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que o novo coronavírus se espalhou. E não dá para dizer que a experiência da China com doenças respiratórias é exemplo para o mundo.
Há míseros 18 anos, as informações sobre um outro coronavírus, a SARS, já haviam sido reprimidas pelo governo chinês, condenando centenas de pessoas à morte. Tardiamente, o próprio Partido Comunista admitiu os erros e demitiu o ministro da Saúde e o prefeito de Pequim. Disse que a história serviu como lição. Não serviu. Mas não é difícil entender por que esse cenário acontece. Como a principal preocupação de uma ditadura é com a estabilidade do regime político, com a manutenção do poder de seus principais figurões e não com o bem-estar da população, sem enfrentar grandes resistências, líderes autoritários têm incentivos para negligenciar problemas que afetam sua imagem. Foi exatamente isso que aconteceu na China com o novo coronavírus. No dia 30 de dezembro de 2019, quando a Covid-19 adoeceu 7 pacientes em um hospital de Wuhan e um médico, Li Wenliang, tentou avisar outros médicos do problema, a polícia chinesa o obrigou a assinar uma declaração de que seu aviso constituía, abre aspas, comportamento ilegal. Li Wenliang e outros 7 médicos de Wuhan foram obrigados a assinar um documento admitindo, abre aspas, espalhar mentiras. Foi negligência a céu aberto. Entre o início de dezembro e meados de janeiro, o Partido Comunista Chinês minimizou o surto a um mero problema local, limitado a um pequeno número de clientes de um mercado de Wuhan, restrito a alguns poucos pacientes. Qualquer que fosse a causa da doença, não era nada parecido com SARS. O problema é que tinha tudo a ver com SARS. No dia 26 de dezembro de 2019, um técnico de um laboratório contratado por hospitais de Wuhan disse que sua empresa recebeu amostras de pacientes da cidade e chegou a uma conclusão impressionante. Elas continham um novo coronavírus com uma similaridade de 87% com a SARS. 2 dias antes, uma amostra do novo coronavírus retirada de um paciente foi enviada a um laboratório para o sequenciamento do genoma. Os resultados ficaram prontos no dia 27, mas as autoridades de Hubei, a província onde fica a cidade de Wuhan, ordenaram que ela fosse simplesmente destruída. Em pleno mês de janeiro, a polícia chinesa ainda controlava as informações, tratando o novo coronavírus como um mero boato. Em Wuhan, esse era o discurso oficial. A polícia apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos. E aqui cabe um parêntese. O Partido Comunista Chinês promove o maior ato de restrição à liberdade de expressão da história da humanidade. Cerca de 50 mil censuradores participam do processo de controle da internet no país, conhecido como Grande Firewall da China. No país, são oficialmente proibidos serviços como Google, Gmail, Facebook, YouTube, Wikipedia, Reddit, Instagram, Twitter e WhatsApp. Como o governo monitora os aplicativos permitidos, acaba controlando todo o conteúdo online e o tráfego de informações. E a vigilância não permanece restrita à internet. O Partido Comunista Chinês também controla todas as principais redações de jornal do país. Segundo a Reporters Without Borders, em 180 países listados, a China é o 177º em liberdade de imprensa. Não há acesso no país à BBC, New York Times, The Guardian, Wall Street Journal, Reuters, Time ou NBC. Controlando